Fala pessoal, Parla Entrevista dessa vez com André Beluco e professor Christian Lobauer, cientista político. Professor Christian, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês no parlatório. Professor Christian, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, ele indica que a nossa carga tributária atual, ela gira em torno de 32,1%. Em cima disso ainda tem uma dívida pública, uma gordura de algo em torno de 8 a 10%. E esse mesmo instituto ele também indica que, pelo 5º ano consecutivo, nós estamos em último lugar no IRBIS, que é o Índice de Retorno do Bem-Estar Social, que é o modo como esse dinheiro é revertido em benefícios sociais. A impressão que dá é que nós trabalhamos somente para sustentar a burocrata. Pelo que eu vi também nessa mesma estatística, o brasileiro trabalha 156 dias por ano só para pagar os seus tributos. O senhor é pré-candidato ao Senado Federal. Eu quero saber, dentro do nosso modelo constitucional, dá para reduzir carga tributária? Dá para fazer alguma coisa nesse sentido? Olha, você tocou no ponto talvez entre os mais importantes, se não o mais importante, da questão brasileira hoje. Para tirar o que eu conheço é muito semelhante. Eu conhecia 153 dias, que também é uma aberração. E essas porcentagens em relação ao PIB variam de 32% a 37%. São índices absurdos para um país no nível de desenvolvimento brasileiro. Portanto, tanto faz, são números muito altos, a gente não pode mais conviver com essa realidade, isso tem que ser transformado. Como fazer isso, né? Essa é a questão, porque há um consenso nacional, me parece que há poucas pessoas que acham que é possível aumentar imposto no Brasil. Agora, reduzi-los é uma questão que tem relação com a Constituição. Então, há projetos bons, inclusive um que vale a pena ser mencionado, do deputado Rauli, do PSDB do Paraná, que está no Congresso Nacional hoje, que é um bom projeto para começar o debate. Ou seja, não é uma coisa que não começou a ser debatida, já está acontecendo. Ele já propõe redução relevante do número grande de impostos que existe no Brasil, além do que propõe uma junção de impostos que criem um imposto sobre o valor agregado, que é uma medida que já foi tomada em muitos países, simplifica enormemente o sistema. Ele ainda continua sendo alto, ou seja, uma cobrança alta em relação ao que a sociedade pode entregar, mas é o começo. Você não vai conseguir fazer uma transformação radical porque você não pode fazer a transformação que inviabilize instituições que dependem do dinheiro público. Você tem que fazer uma coisa paulatina para que não tenha um choque de gestão ou de prestação de serviços, que já são muito ruins, podem ficar pior ainda. É um desafio nacional, a gente não pode esperar mais muito tempo para fazer isso. Nós temos que fazer isso começar a fazer isso no ano que vem, independente de quem for o presidente da República. É aquela questão, né? Impostos escandinavos para serviços subsaarianos. Ainda nesse sentido, professor, eu creio que o senhor conhece os índices de liberdade econômica da Heritage Foundation. Eu acompanhei o último estudo que eles publicaram no ano passado. Esse instituto ele mede não somente os índices de liberdade econômica, mas a hostilidade ao empreendedorismo no país, confiabilidade nas instituições, império da lei. E o Brasil ele vem caindo sistematicamente nesse ranking, né? Um ranking que, curiosamente, coloca os países mais livres economicamente e eles têm o maior IDH. O senhor crê que o pensamento no Estado como locomotiva do progresso é a grande causa disso? Eu acho que e acho que também tem uma questão quase cultural. Aí a gente tem que ser mais crítico ao que aconteceu no Brasil nos últimos 15 anos. Quer dizer, o ambiente de negócios, o ambiente para se empreender, para se inovar, para se trazer novas tecnologias, para se importar, já não era muito simples nos anos 90. Mas a conjuntura internacional ainda era uma conjuntura de transformação. No século XX, insistir no que foi feito no Brasil, num projeto de desenvolvimento de dentro para fora, com grandes estatais, financiamento de recurso público que vem dos nossos impostos para empresas escolhidas de acordo com os interesses partidários ou emprestar recursos para os amigos em setores que não tem nada a ver com o desenvolvimento de tecnologia e manter o sistema tributário que a gente fazia referência, manter a infraestrutura absolutamente destruída que a gente tem, nenhum investimento relevante durante 15 anos em estradas, portos, tecnologia para aeroportos, enfim, tudo isso que todos os países do mundo, do mais humilde até o mais desenvolvido, fizeram incessantemente, nós não fizemos. Isso significa criar um ambiente de negócios que é contra,
quem quer fazer negócio. É contra a indústria. É contra o agronegócio. É contra o cidadão que quer empreender, que quer fazer seu próprio negócio. Isso aconteceu no Brasil e continua acontecendo. É muito impressionante ver como ainda hoje o empresário é visto com maus olhos, o sujeito que quer ter o próprio negócio é visto com maus olhos. Como todo mundo acha, nas escolas se ensina ainda, que o Estado vai ser o grande provedor da riqueza, que vai ser o grande distribuidor da riqueza, sabendo que ele não produz absolutamente nada. A gente já está aprendendo aí, revisitando Margaret Thatcher, para citar apenas alguns nomes, que não existe dinheiro público, só existe o dinheiro do pagador dos impostos, não é isso? Então, assim, todo o recurso público tem que ir para onde vai se gerar riqueza, ou gerar condição estrutural para que as pessoas gerem riqueza. Isso não está sendo feito no Brasil há décadas. Então o que aconteceu é isso, a economia que funciona ainda é um milagre, a manufatura está totalmente entregue à não competitividade, o agronegócio ainda é competitivo, mas já está enfrentando problemas graves de competitividade. Ele é competitivo, como a gente disse, da porteira para dentro, da porteira para fora, quando você tem que escoar a soja do Mato Grosso por uma estrada que nós estamos esperando 30 anos para ser recapeada, para ser asfaltada e recapeada em alguns trechos, que é a 163. E nós não conseguimos fazer isso porque você tem um Ministério dos Transportes absolutamente tomado pelo PR, que é um dos aliados de todos esses últimos governos, distribuiu diretorias por todo o Ministério. Essas diretorias são as mais corruptas do país. É quem cuida de Valec, é quem cuida de Infraero, é quem cuida de DENIT. E você não tem uma estrada que escoa a soja brasileira. Nós estamos esperando isso há décadas. Quer dizer, aí você vê o problema que a gente tem para você viabilizar o ambiente de negócios, mesmo para aqueles que estão ainda competitivos. Perfeito, professor. Seguindo nessa esteira, a grande defesa desses amantes do Estado como provedor de tudo, eles falam sobre a Escandinávia. A Escandinávia é a Shangri-La dos progressistas. Eu me lembro que há um ano atrás eu li no jornal português chamado Diário de Notícias um artigo de nome O Paraíso Não Está no Norte. E ele trazia fatos, dados e estatísticas fundamentando a ideia de que se a Finlândia, a Suécia, a Dinamarca, se eles continuarem nesse modelo, vai quebrar, não vai ter jeito. Essa semana, a Gazeta do Povo publicou uma notícia dizendo que a Finlândia cortaria um benefício, uma espécie de Bolsa Família, onde eles pagavam para 2.500 pessoas escolhidas aleatoriamente um salário considerável. Qual que é o futuro do welfare state? O senhor acha que dá para acreditar nesse modelo ainda ou encerrou? Olha, eu acho muito curioso isso aí. Isso é quase um apelo, a esquerda tratar os países escandinavos como um modelo. Porque há um pouco tempo atrás eram outros países, que agora eles resolveram esquecer quais eram, tá certo? Alguns porque não existem mais e outros porque são verdadeiras aberrações do ambiente da democracia, da riqueza, enfim. A Escandinávia, que fique claro, os países da Escandinávia são todos países capitalistas, por excelência. Assim como a Holanda, a Alemanha também são. O que existe lá simplesmente é uma alta... Vamos olhar a história, vamos aprender com a história. A mãe das ciências é a história. Tá certo? Então vamos olhar a história da Escandinávia e dos países da Escandinávia. Em primeiro lugar, são países capitalistas que têm alternância de poder quase que permanente entre o partido, no caso do sueco, por exemplo, conservador, e o partido social-democrata. Você tem uma alternância de quem aumenta os gastos e depois chega a nova versão, reduz os gastos. Primeira coisa. Segunda coisa, são países que já chegaram num estágio de civilização onde você pode taxar enormemente, ainda que haja uma grande insatisfação dos suecos, ou dos dinamarqueses, ou dos finlandeses, com essa taxação, ou dos noruegueses, com essa taxação, mas uma alta taxação da produção e do trabalho que se reverte em benefícios públicos. E são entregues. Entre num hospital em Estocolmo, ou em Copenhague, ou em Helsinki, vá visitar uma universidade nesses países e veja o que é o resultado da administração pública. Então, assim, para chegar no estágio deles, que é de país capitalista, eles têm empresas reconhecidas internacionalmente, multinacionais, muitas no Brasil. Vamos citar algumas aqui: Scania, Volvo, Ericsson, Sandvik. São empresas como empresas americanas. Eu não sei. A IKEA, que é sueca, ou tem a própria Nokia, que é a finlandesa, ou
vai pegar uma dinamarquesa, Novo Nordisk, que é uma química farmacêutica, ou uma norueguesa, a própria empresa de petróleo norueguesa. Enfim, são centenas de empresas, são países capitalistas que vivem boa parte da riqueza e do ambiente de negócios que criaram para gerar lucro para suas empresas. A diferença desses países, que eu acho que você pergunta sobre o welfare state, eu acho que a gente deve lutar pelo welfare state. Mas para que a gente chegue nesse patamar em que a gente pode tributar e entregar serviço público, primeiro a gente tem que ter um ambiente de desenvolvimento de produção e de tecnologia, enfim, que a gente não tem. Por que a gente não tem? Porque a gente tem no Congresso Nacional hoje projetos ainda que querem questionar a propriedade intelectual, para você ver o nível que a gente ainda está. Isso significa o seguinte: o sujeito inventou uma coisa ou traz um conhecimento lá de fora, ele tem que receber pelos recursos, pela propriedade daquilo que ele inventou. Todos os países que chegaram num patamar alto de desenvolvimento são altamente defensores da propriedade intelectual. Por que o Brasil também, entre outras coisas, não tem um ambiente de negócio favorável? Porque ele não garante isso. Você tem gente no Congresso Nacional dizendo que tem que reduzir o tempo de proteção ou mesmo não respeitar a propriedade intelectual. Estou falando do que aqui? Você tem um medicamento, foi criado na Alemanha, ele vem para o Brasil e vai ser vendido aqui, você tem que pagar pela criação. Se investiu-se muito para criar aquele medicamento e agora a empresa tem que receber de volta. Se você promove no Congresso um debate questionando isso, como foi feito na Índia, por exemplo, ninguém vai investir aqui. Ninguém vai fazer fábrica aqui, ninguém vai vender um produto aqui. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas. O desenvolvimento sueco, o desenvolvimento dinamarquês, o desenvolvimento finlandês são resultado justamente do respeito à propriedade intelectual, do respeito à importância que tem a fábrica, a tecnologia, o negócio, a inovação, tudo isso que a gente não conseguiu fazer no Brasil ainda. Depois que eles chegaram nessa fase, eles disseram: agora a gente está bem rico. Então vamos cuidar das pessoas que são mais humildes, vamos cuidar daquilo que ainda as pessoas que não conseguiram se inserir, dos mais velhos, das pessoas, os imigrantes que vêm de situações de guerra. E isso aí quem faz é o recurso do imposto. É um caminho inverso do que se propõe no Brasil. Perfeito, professor. Estive aqui com o professor Christian Lobauer, com todo o seu brilhantismo. Mais uma vez agradeço a presença na entrevista. É um prazer. Vou estar aqui sempre que vocês quiserem.